uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Essa frase é conhecida e, em situação de calamidade pública, na gravidade que estamos vendo no sul do Brasil, é semelhante a uma guerra. E começa uma outra guerra, então, que é a guerra de narrativas. O que é chocante é ver o Grupo Globo, por exemplo, e o próprio desgoverno petista acionando Polícia Federal, AGU, para ir atrás de quem está criticando a incompetência, a inoperância ou até apontando para coisas descabidas, como, por exemplo, multas a quem está tentando transportar ajuda humanitária. A Globo, na figura da jornalista Natuza Neri, chegou a mencionar por nome aquele coach, o Pablo Marçal. Ele tem quase 10 milhões de seguidores, muito mais do que a própria Natuza. Mas o ponto não é esse. O ponto não é tentar desqualificar as pessoas dessa forma. É virar uma fábrica de fake news acusando os outros daquilo que faz, xingando os outros diante de um espelho. É o que tem feito a Globo. O Pablo Marçal, num vídeo que viralizou para milhões e milhões de pessoas, rebateu a acusação leviana da jornalista da Globo, mostrando a reportagem do SBT e tinha lá caminhão multado. Teve que entrar a NTT em jogo para dizer caso isolado, mas no dia seguinte baixar uma portaria flexibilizando as regras do jogo para não ter mais multas a quem está transportando ajuda humanitária, ou seja, confessou basicamente o que aconteceu. É tudo isso tão absurdo quando a gente pensa que vidas estão em jogo, que milhões de pessoas estão numa situação desesperadora. E a picuinha é usar a crise para tentar avançar com um projeto de censura nas redes sociais, que é um projeto em parceria do PT com a Rede Globo, com a velha imprensa em geral. Vamos pensar o que aconteceria se não existissem as redes sociais. A Globo, depois da fartura do show demoníaco, satânico da Madonna no Rio de Janeiro, que foi a prioridade número 1, 2 e 3 da Globo durante o final de semana inteiro, mandaria, como fez o William Bonner, lá para Canoas ou para algum lugar perto. Eles iam fazer umas filmagens de algumas pessoas sendo ajudadas, de um cachorro sendo resgatado, iam mostrar maravilhosa ação do governo federal na figura do Lula e talvez uma pessoa chorando, agradecendo o presidente, e de volta ao Projac, vida que segue, o teatro continua. Hoje em dia nós temos as redes sociais. Nós conseguimos com uma pessoa furar a bolha, mostrar a verdade, mostrar quem espalha fake news. E isso tem desesperado a turma. Tanto que, repito, Lewandowski acionou a Polícia Federal, que tem agido como Gestapo, como polícia política do sistema, para investigar figuras como o deputado Eduardo Bolsonaro, o empresário Leandro Ruschel, entre outros, pelo crime de apontar falhas dos governos, do próprio Estado, nessa calamidade. Enquanto isso, jipeiros, bombeiros civis, indivíduos, cidadãos comuns, estão arregaçando as mangas e agindo. Não se vê movimentos LGBT ou trans, não se vê o MTST e o MST, não se vê sindicatos com a mão na massa para ajudar os sulistas. O que se vê são homens, a tal masculinidade tóxica, acima de tudo, colocando as próprias vidas em risco para ajudar o próximo. Olha, é tudo tão visível que é preciso fazer como um avestruz e enfiar a cabeça na areia para fingir que não enxerga. Um mundo à parte entre os hipócritas que sinalizam falsa virtude, que gostam do show demoníaco da Madonna porque acham que ele é revolucionário em alguma forma, e os oportunistas de plantão para explorar uma calamidade dessas, até para pedir voto. Do outro lado, cidadãos comuns, pessoas decentes, que não perderam as morais, os valores e que fazem de tudo dentro do seu alcance para ajudar as pessoas necessitadas, para ajudar o próximo. Eu vejo como cada vez mais intransponível esse abismo que se criou entre um grupo e o outro, infelizmente.
Bom, o João, dentro dessas informações, viu, Edson, só uma para complementar, a Anvisa está rodando uma informação de que a Anvisa está dificultando a chegada de medicamentos ao Rio Grande do Sul. É difícil acreditar no Pedro e o Lobo, né? Lembra da fábula do Pedro e o Lobo? Está difícil acreditar no governo federal que mente, né? O governo federal que mente. Pitoli, por isso que é importante a liberdade de expressão. Olha a dificuldade que nós temos de vídeos de constatação in loco do que está acontecendo. Imagina se tivesse a censura proibindo a gente de trabalhar e de expor e de cobrar. Então, somente através desse tipo de trabalho de fiscalização é que a gente vai levantar informação e cobrar atitude. Agora, se nós estivermos silenciados, calados, isso aí vai acontecer e ninguém vai poder cobrar. Mas, Bogo, eu tô falando da mentira porque tem a questão do Uruguai. A Folha de São Paulo disse que o governo federal mentiu. Aí tem essa questão dos caminhões na divisa do estado com o Rio Grande, que a NTT flexibilizou a partir de uma portaria publicada ontem. Então tinha dificuldade. Porque senão não precisava da portaria, correto? Certo, certo. Agora tem essa questão da Anvisa. Tem um vídeo circulando. Eu até devia ter mandado ontem no grupo, mas era de um caminhoneiro chegando com uma carga de remédios doados. E não pode. Não pode. Tem um auto de infração. Agora tem uma questão envolvendo o governo federal desmentindo essa situação. Quero saber o seguinte, vocês vão desmentir, já vai aparecer uma matéria do SBT também? Ou vão desmentir mesmo e bola pra frente? Por quê? Tá difícil de acreditar no Pedro Lobo, hein? Mas como é que fica a notificação que o caminhoneiro recebeu que está no papel? Um documento público, oficial, tem documento. O capinha é verde, Pitoli. Não adianta, o capinha é verde. Não adianta eles brigarem. O que está dizendo aí o governo federal, João? Pitoli, uma nota de esclarecimento foi divulgada pelo governo federal através do Ministério da Saúde, dizendo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária esclarece que não efetuou qualquer restrição ao transporte de medicamentos destinados ao Rio Grande do Sul. A nota diz o seguinte, abre aspas, é falso o vídeo que está circulando nas redes sociais sobre a Anvisa estar proibindo a entrada de medicamentos doados para atender as vítimas da calamidade provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária esclarece que não efetuou qualquer restrição ao transporte de medicamentos destinados ao Estado. A Anvisa reforça ainda que está cumprindo com seu compromisso de trabalhar em prol da segurança sanitária e acompanha a situação emergencial de perto, em contato direto com as autoridades federais, estaduais e municipais. Dessa forma, atua para atender qualquer excepcionalidade necessária para amenizar os danos causados pela enchente. Vale ressaltar que a Anvisa faz parte da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, o CONAERO. Por isso, é nossa rotina o contato direto com as companhias aéreas e vice-versa. Temos canal direto de comunicação. Além disso, a Anvisa participa. Será que a Procuradoria-Geral da República vai entrar na luta pela defesa da liberdade de expressão no Brasil, que é garantida constitucionalmente? Será que isso vai acontecer? Bom, já tem provocação oficial. O ex-deputado federal e ex-procurador federal Deltan Dallagnol, junto com o presidente do Diretório Nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, enviaram à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra os ministros Paulo Pimenta, secretário de Comunicação Social da Presidência da República, e Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública. Dallagnol está denunciando que os ministros podem ter praticado abuso de autoridade ao pedirem à Polícia Federal a instauração de um inquérito contra a suposta divulgação de fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Dallagnol e Ribeiro estão apontando que instaurar inquérito policial sem qualquer indício de prática delitiva e dar causa à persecução penal sem justa causa fundamentada é considerado, ou são considerados, crime de abuso de autoridade. Interessante, interessante. Os dois citam os nomes de pessoas que estariam na lista dos possíveis investigados, entre eles o deputado federal Eduardo Bolsonaro,
por terem feito postagens com críticas à atuação do governo federal na adoção de providências de socorro à população gaúcha. Na investigação também, quem entra de alvo é o senador Cleitinho. Segundo Deltan Dallagnol, o único motivo é a crítica ou revolta com o descaso, omissão e ineficiência do governo federal em adotar medidas efetivas, práticas, eficazes e ágeis para auxiliar a população gaúcha. Uma das críticas foi enunciada por parlamentares. 2 potenciais indiciados no inquérito policial também são jornalistas. Então a coisa ficou feia. Dallagnol segue afirmando que Pimenta e Lewandowski tentam calar arbitrariamente e de forma abusiva todos que estão revoltados com a postura ineficiente, omissa e ineficaz do governo federal em auxiliar efetivamente a sociedade gaúcha diante da triste e lamentável situação ambiental, desastre natural lá do sul. Então, esse ponto é fundamental. Agora, a grande pergunta: a Procuradoria-Geral da República vai se mexer diante dessa questão? É isso o ponto fundamental. Temos ali sendo denunciado, ou noticiado criminalmente a Procuradoria, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e o poderoso homem da comunicação de Lula, que, só para azar da turma do poder, é gaúcho, está fazendo trapalhada, está falando besteira, está utilizando uma tragédia para perseguir adversários ou, como eles consideram, inimigos políticos. Então é muito interessante esse tipo de ação, porque o sistema de poder no Brasil não está preparado quando a legislação é utilizada para combater a ele. Então esse é um ponto que vai ficando interessante. Usa-se a mesma arma do sistema para tentar neutralizar sua ação deletéria. De novo, todo dia a gente vai insistir aqui: a censura é inconstitucional no Brasil, prévia ou posterior. Se houve crime de comunicação, ele pode ser punido pelo nosso Código Penal. Calúnia, injúria ou difamação, que hoje tem até potencialidade para gerar prisão até 12 anos se for veiculada a calúnia, injúria ou difamação pela internet, nas redes sociais. Então tem toda uma legislação para proteger o cidadão, as instituições e o governo contra os abusos à liberdade de expressão. Mas quando você vê o Estado brasileiro, a máquina estatal, o sistema de poder atentando sistematicamente contra a liberdade de expressão, aí é hora de usar aquele meme do Supremo Tribunal Federal: pare em nome da Constituição. O meme é poderoso, o meme funciona, e a reação tem que ser assim, civilizada, dentro da lei. O limite da liberdade é sempre a legalidade com legitimidade. Então, não se pode abusar da liberdade de expressão, mas não se pode aceitar de maneira nenhuma que tente-se conter a liberdade de expressão de qualquer forma. Ela é a garantia de um regime que se espera democrático. Ela é que será utilizada para combater os desvios ao Estado de Direito que estão acontecendo no Brasil. Nosso modelo jurídico institucional está sendo corrompido por tiranos. Os tiranos estão exagerando na dose. Então é hora de combatê-los como? Com civilidade, dentro da lei, utilizando a capacidade de inteligência que todo brasileiro de bem tem para fazer a ordem ser cumprida como tem de ser. É isso, não tem outro meio. A política é necessária sempre aumentar cada vez mais a mobilização política contra as coisas erradas no Brasil. E além disso, a gente tem que aprender também a construir uma pauta positiva. Esse desastre do Rio Grande do Sul é uma pancada na cara de cada um de nós. Temos que aprender que o Brasil todo ano, toda hora está diante de uma tragédia, mas nunca consegue apresentar uma solução efetiva, debatida socialmente, para impedir que a tragédia tenha dimensão tão gigantesca como toda vez tem. Todo ano temos uma tragédia que a gente não consegue lidar com ela.
Isso é incompetência, isso é falta de debate da própria sociedade brasileira. Ainda bem que isso começa a ser revertido, tem que ser mudada essa postura do brasileiro. O sistema de poder quer que a gente se dane. A burocracia estatal quer viver numa boa como ela sempre vive. O dinheiro, o saláriozinho da turma lá, sai todo mês bonitinho, sem falha, chova ou faça sol. Então é preciso que o povo brasileiro que trabalha, rala, aquele que se parar de pedalar a bicicleta cai, tome consciência de que ele tem que pressionar o poder a cumprir a missão que lhe é delegada, sobretudo aqueles que foram eleitos muito bem pagos pelo povo para cumprir esse papel. Então é hora de aumentar a pressão. A liberdade de expressão tem que ser garantida no Brasil e é fundamental que o Ministério Público Federal, que tem o papel de defender a sociedade, defender o cidadão, entre efetivamente nessa briga. Se isso não acontecer, teremos mais uma instituição importantíssima que vai acabar caindo aí na enchente de desmoralização institucional, essa sim, uma tragédia que pode dizimar o Brasil inteiro. Isso é assustador, isso tem que acabar. Bom, e criminosos estão se aproveitando da situação de calamidade do Rio Grande do Sul para saquear lojas e ameaçar socorristas. No município de Canoas, voluntários decidiram desistir de ajudar no resgate durante a noite para evitar os riscos. De acordo com a Brigada Militar, dos 30 barcos de civis que estavam em atividade no sábado, somente 20 voltaram aos trabalhos nessa segunda-feira. Deus, gurizada, a bala tá comendo, mano, a bala tá comendo. Os vagabundos estão subindo lá, meu Deus do céu. Meu, subiu todas as viaturas, mano, a bala tá comendo. Os vagabundos estão saindo de lá, gurizada. Aí, ó, saiu 2 viaturas aí, ó. Tá chegando viatura, mano. Pelo amor de Deus, cara, a bala tá comendo, gurizada. A vagabundagem tudo descendo, meu irmão. Como resposta aos crimes, a Secretaria de Segurança do Estado anunciou que os batalhões de operações especiais da Brigada Militar fará um patrulhamento ostensivo. Paulo, quero ouvi-lo. Ontem nós já comentamos, né, desde a semana passada, aí, em razão das tragédias, infelizmente, lamentável, né, mas a gente tem de noticiar aí criminosos se aproveitando dessa situação aí de tragédia no Rio Grande do Sul para cometer crimes, furtos, roubos, saques, enfim. E aí aproveite se você quiser já comentar o assunto anterior, enquanto falamos ali que o governo federal se recusou a ajuda do nosso vizinho aqui, Uruguai, embora o governo estadual, embora o governo do Rio Grande do Sul tenha aceitado a ajuda, o governo federal disse que não é necessário nesse momento a ajuda do Uruguai. Paula, se essa situação extrema ela faz aflorar, né, um senso de comunidade numa parte da população, a caridade, a ação positiva, a coragem de ajudar o próximo, ela também torna transparente os problemas que uma sociedade tem. E o Brasil, olha, tem momentos que eu concluo que nós não somos mais uma sociedade. Somos um amontoado de pessoas que vivem no mesmo lugar. Quando você vê situações assim, onde há os necessitados, pessoas que tiveram a casa destruída pela força da natureza, tem que lidar com a força da bandidagem, onde o sujeito, naquele momento, acha que é uma oportunidade para ele obter um ganho material, praticar uma maldade, o exercício de poder, né? Porque o crime tem muito disso. Há uma busca por um exercício de poder, por isso se formam grupos e tal, e a parte financeira, ela às vezes é um acessório disso. Então você, mesmo nessa situação assim, extrema, tem que lidar com isso. Veja, eu me preocupo com a água, mas tem um bandido aqui querendo, às vezes, praticar um sequestro, fazer uma maldade para a minha família. As forças de segurança do Estado, que nesses casos podem ser auxiliares, né, de forma mais ampla para a carência social do momento, não, ela tem que ir trocar tiro. Há um dilúvio sobre o Rio Grande do Sul, metade, 80% do estado, melhor dizendo, embaixo da água, e o brigadiano, que é como eles chamam lá, a polícia militar, tem que sair de casa para trocar tiro com um vagabundo. Isso é a doença, a fratura exposta da sociedade brasileira,
na cara de todos, né? E também, como eu já disse ontem, né, a demonstração de que a história de que o bandido tem consciência social, isso aí ficou só lá no boteco do pessoal de sociologia da Federal. Na prática, é isso aí, ó, que o bandido quer, é oportunidade, é praticar crimes, praticar o mal, independente da situação. Quanto ao governo brasileiro recusar a ajuda do Uruguai, veja, eu acho que ele está em sintonia com o que diz a Simone Tebet. Porque a dona Simone Tebet, quando ela fala, olha, os prefeitos não sabem o que querem, na verdade ela está dizendo que ela não sabe o que fazer. Os prefeitos sabem o que precisam, sim. E não é preciso ser nenhum especialista em crise para saber o que uma cidade debaixo d'água precisa. Precisa de logística, precisa de mantimento, precisa de medicamento, precisa de apoio, né, na defesa civil, para resgate das pessoas, para evitar que outras pessoas venham a ser atingidas, precisa de maquinário para remover lama, precisa de muita coisa, e isso sim é sabido com um brainstorm de 1 minuto. Não precisa esperar alguém peticionar para o Ministério. Dá para se antecipar, até porque o problema permanece. A chuva não parou. O problema pode ser ampliado. E a dona Simone Tebet vem dizer que, não, vamos esperar. Imagine se a Simone Tebet fosse a gestora de um pronto-socorro. O sujeito chega lá com os 2 braços quebrados, exposta nos 2. Aí ela ia dizer, preencha esse formulário aqui, porque senão a nossa triagem não vai saber do que você precisa. Se você não preencher, eu não consigo te atender. É essa a estrutura do raciocínio da dona Simone Tebet. E o governo Lula não sabe o que fazer com os recursos que o Uruguai disponibilizou. Por isso que negaram, não quiseram essa exposição. E desautorizando o governador local, Eduardo Leite, que pediu ajuda. E os uruguaios falaram, tá aqui, eu ajudo. E tá todo mundo precisando de tudo lá, né? O pessoal fazendo esforço pessoal, particular, porque falta a ajuda oficial, inclusive, e aí o governo Lula diz que não, diz que está bem. Não está bem. Não está. Se fosse da Venezuela essa oferta, eu suspeito que ela não seria negada, né? Tem esse outro componente aí ainda. Mas, enfim, para resumir, tudo isso parece fazer parte de um grande plano Tebet, né? A doutrina Tebet. Não faça nada. Quer não fazer nada e nem deixar que os outros façam. Bomba no governo Lula. A nova derrota do governo foi sinalizada agora pelo STF. O Supremo Tribunal Federal está a um voto de determinar a manutenção de um trecho da Lei 13.303 de 2016, conhecida como Lei das Estatais. Esse trecho restringe a indicação de políticos para cargos públicos em empresas estatais ou conselhos de administração. A decisão sinalizada é uma derrota para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que defendeu a flexibilização dessa norma no início da gestão para indicações de nomes para as estatais. Até o momento, o voto vencedor é do ministro André Mendonça, que defende a constitucionalidade da norma. Ele acatou o entendimento de Dias Toffoli para manter as nomeações feitas pelo governo, desde a validade da liminar do relator que suspendeu a norma. Todos os ministros que votaram pela validade da norma atenderam a esse entendimento. O placar atual do julgamento é o seguinte: 5 votos pela constitucionalidade da norma, André Mendonça, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, e 2 votos pela inconstitucionalidade, Ricardo Lewandowski e Flávio Dino. Uma das indicações que poderia ser afetada é a de Paulo Câmara, atual presidente do Banco do Nordeste. Ele é ex-governador de Pernambuco e ex-dirigente do PSB. A lei voltou à discussão no início da terceira gestão do petista, devido à nomeação de Aloísio Mercadante para a presidência do BNDES e de Jean Paul Prats para a Petrobras.
Ambos assumiram os cargos antes da liminar de Lewandowski, que suspendeu trechos da lei, sendo Prats de forma interina até março de 2023. Na época, Geraldo Alckmin, atual vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, consultou o Tribunal de Contas da União para saber se a nomeação de Mercadante teria alguma restrição. O TCU considerou que não havia impedimentos para quem atuou em campanhas eleitorais de forma voluntária assumir cargos diretivos em empresas públicas. No caso de Prats, o governo iniciou em 3 de janeiro de 2023, quando ele tinha e ainda era senador da República. Ele deixou o cargo em 26 de janeiro, 5 dias antes do fim do seu mandato. E no mesmo dia foi aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras de forma interina. Em março do ano passado, ele foi reconduzido como presidente da companhia até 2025. Entenda a ação. Os ministros analisam uma ação apresentada pelo PCdoB em dezembro de 2022, que pede a derrubada de trechos da lei. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril de 2023 e é o atual ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula.